Deputado José Carlos Aleluia, ansioso aí nos estúdios da Bahia pela sua resposta. O senhor acabou de observar aí a explanação do ex-deputado Milton Temer. Qual a opinião do senhor? Olha, a Farc é um bando de gangster. Hoje eles não são mais uma força revolucionária. Eles estão mantidos pelo narcotráfico. Aumenta o volume para mim, por favor. São narcoterroristas. Eles são subsidiados pelo narcotráfico e trabalham para o narcotráfico. Nós estamos analisando a ação humanitária do resgate de 3 das vítimas das Farc. Mas é aí um grande erro. Nós estamos criando cidadãos de 2 tipos. Esses 3 que estão sendo beneficiados, aliás, uma delas mulher, uma mulher que teve um filho com um dos seus carcereiros, portanto já é uma violência, mesmo que tenha sido uma relação consentida. Que tipo de liberdade tem uma mulher para ter um filho com aqueles que ele mantém em cativeiro? Portanto, o que nós não podemos é usar esse episódio, e o governo brasileiro tem que tomar muito cuidado com isso, para legitimar a Farc. Eles nasceram, como disse o ex-deputado e meu amigo Milton Temer, nasceram, evidentemente, de uma luta social. Mas hoje já não existe isso. O que está em jogo é a manutenção do tráfico de drogas. Isso não pode ser aceito por ninguém e é uma prática terrorista na América Latina. Eles não são hermanos, não podem ser tratados como hermanos. Bandoleiros sociais, eu entendo que o governo brasileiro e todos os governos devem tratar desta forma. Deixa a Cruz Vermelha receber os reféns, mas nada de legitimar as Farc, nada de nos envolvermos com isso. Se pudermos ajudar o governo da Colômbia a combater esta praga existente no seu país, nós devemos trabalhar nesse sentido. O senhor concorda que a libertação desses reféns não deixa de ser um avanço nessas negociações que nós acompanhamos aí nas últimas semanas? O senhor está citando a sua resposta. Se por um lado você liberta 3 reféns, por outro lado você cria no cenário internacional uma confusão muito grande. Existem pessoas que acham que existe um governo paralelo, uma força legítima revolucionária na Colômbia. Já não existe uma força legítima, já não há uma luta por avanços sociais. O que existe é um grupo de bandoleiros sociais, encravados na mata colombiana, frequentando a fronteira com o Brasil e que deve ser evitado. Felizmente, o Brasil tem conseguido mantê-los fora da fronteira, graças a uma ação eficiente do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Eles não têm ousado em ultrapassar a fronteira, somente de forma esporádica, e quando entram no Brasil, entram de forma pacífica e não se identificam como terroristas nem como traficantes. Portanto, eu não aceito, nós não podemos aceitar que esse episódio, que é um episódio de natureza humanitária, seja usada para legalizar, reconhecer e prestigiar as Farc. Aliás, eles estão mantendo outro meia centena de reféns, já assassinou um bando de reféns e, portanto, não vejo motivo nenhum para grandes alegrias. Sobretudo porque esse episódio vem alimentado por uma liderança que não me parece positiva na América Latina, que é o presidente da Venezuela. Deputado, voltando ao Rio, eu gostaria de perguntar para o ex-deputado Milton Temer sobre os seus comentários finais. O senhor tem 1 minuto, por favor. Em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz ano novo pessoal para o Aleluia, embora não deseje um feliz ano novo para ele político, porque com essas posições políticas, evidentemente, eu não concordo. Eu quero dizer que a principal responsabilidade pelo envolvimento da Colômbia na questão do tráfico não são as Farc. São as forças conservadoras da Colômbia, como eu já reiterei, porque a coca dos indígenas só se transforma neste veneno por conta do implemento do insumo químico que vem dos Estados Unidos para a Colômbia sem repressão das forças que nos Estados Unidos tinham a obrigação de impedir isso. Tão nocivo quanto a ida
do tóxico da Colômbia ou de qualquer país do mundo para os Estados Unidos, por conta do consumo exagerado que aquela sociedade doente gera, é também, tão nocivo quanto isso, é a produção de matéria-prima que transforma a coca neste veneno. Eu diria o seguinte, só pode haver solução, e vai haver solução, pela paz na Colômbia, que interessa inclusive às Farc, hoje essa paz, não que o governo colombiano deva ser apoiado. Ao contrário, se depender do governo colombiano, ele quer guerra para justificar o dinheiro que ele vai rebuscar nos Estados Unidos, em torno desse plano Colômbia, e cujo destino ninguém sabe qual é. A paz interessa sim às Farc, agora uma paz digna para uma força revolucionária que há 40 anos faz o seu combate e que, portanto, tem hoje um exército e tem uma influência sobre uma parcela essencial do país e que, para tanto, tem que ter uma representação política correspondente às posições revolucionárias que representam. O governo brasileiro tem uma posição correta em não tomar partido, mas em trabalhar de forma arbitral, defendendo que a paz seja alcançada, e isso certamente vai ser conseguido graças à pressão de fora, do governo brasileiro, do governo venezuelano, do governo equatoriano e do governo boliviano. Mais uma vez, então, muito obrigada, primeiro ao deputado José Carlos Aleluia, do Democratas, e ao ex-deputado Milton Temer. Muito obrigada sobre os debates.